No Salão de Automóvel de Xangai em 2023, pela primeira vez na história, novos carros alemães como o Volkswagen ID.7 e o Mercedes Maybach EQS não roubaram a cena. As verdadeiras estrelas do show foram carros elétricos inovadores de marcas chinesas, como o atraente BYD Yangwang 08, o supercarro U9, o BYD Chaser 07 e o incrivelmente acessível BYD Dolphin Mini de $11 mil. Esse domínio dos carros chineses é bastante surpreendente, isso porque há apenas 5 anos os fabricantes de automóveis alemães dominavam os mercados globais de automóveis. Naquela época, as empresas chinesas eram conhecidas apenas por seus carros de baixo orçamento e má qualidade, mas agora, apenas 5 anos depois, a China parece ter superado a formidável indústria automobilística alemã, tornando-se a maior exportadora de automóveis do mundo. Mas como exatamente isso aconteceu? Bom, para responder essa pergunta, a gente deveria fazer outra pergunta. A China está superando a indústria automobilística alemã graças à revolução dos carros elétricos? Bom, tem 2 grandes problemas com essa pergunta. Mas antes, se você gosta de vídeos como esses falando sobre carros, novidades sobre carros elétricos, já curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal, pois a gente sempre faz vários vídeos como esse falando sobre a inovação, do mercado automobilístico. Então se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. O primeiro é que as manchetes sobre a China se tornar a maior exportadora de carros do mundo se concentraram no número de carros vendidos. No entanto, o que as montadoras realmente se importam é com a receita da empresa, ou seja, o número de carros vendidos vezes o preço desses carros. E enquanto a China vende mais carros, a Alemanha cobra um preço médio mais alto. Por isso, quando se trata de receita de exportação, a Alemanha ainda está muito à frente da China, principalmente com o grupo Volkswagen. O segundo problema com essa narrativa vem da conexão dos números de exportação da China com seu domínio no setor de veículos elétricos. Porque se você olhar o número de exportação de veículos eletrônicos da China com mais detalhes, você vai ver que quase metade deles são Teslas produzidos na China e apenas 5% das exportações são de marcas chinesas, como a BYD e NIO. O restante dos números de exportação são de marcas europeias, como MG e Volvo, isso em 2022, mas mesmo assim a gente pode ver que esse número cresceu e muito, já que os carros elétricos representavam cerca de 25% da produção chinesa, número que era só 15% há 2 anos atrás. Mas mesmo os carros elétricos crescendo tanto, a China ainda exporta grande número de carros a combustão, por exemplo, da marca Chery, que fabricam carros mais baratos e vendem ele também mais barato que o comum. E essa é uma estratégia que os fabricantes de automóveis alemães abandonaram de propósito, simplesmente porque esses carros de combustíveis de baixo custo não são muito lucrativos. Portanto, embora os chineses exportam mais carros do que os alemães, isso não tem muito a ver com esses carros elétricos inovadores, pelo menos lá para 2022, porque agora tem sim. Principalmente com a estratégia de exportar alguns carros de baixo custo que os fabricantes alemães não estavam interessados em exportar, já que eles focam mais em carros de luxo, coisa que a China não sabe fabricar. Então os alemães seguem na frente disso, certo? Não. Os alemães foram derrotados nisso também. Alguns anos atrás, o mercado de carros chinês era dominado por marcas alemãs, como Volkswagen, BMW e Mercedes. Por exemplo, em 2020, as marcas controlavam grande parte dos carros chineses. Só para vocês terem uma ideia, quase 40% dos carros fabricados pela Volks foram vendidos na China. Mas por outro lado, esse domínio das montadoras alemãs também faziam eles dependerem cada vez mais da China para seus lucros. Mas agora, em apenas 4 anos depois, alguns especialistas da indústria temem que a Volkswagen nem tenha mais futuro na China. Enquanto a Volkswagen continua sendo uma das empresas que dominam o segmento de veículos movidos a combustão, o mercado chinês de automóveis elétricos cresceu de uma forma nunca vista. Principalmente a BYD, que agora detém 33% do market share da China e está dominando o mercado de carros elétricos do mundo. Agora, como resultado, não é surpreendente que a BYD tenha ultrapassado a Volkswagen como marca de automóveis mais vendido da China. E de fato, se olharmos para os 10 principais carros elétricos mais vendidos da China em 2023, podemos ver que há apenas uma montadora estrangeira competitiva no país, que no caso é a Tesla. E essa mudança já se reflete nas avaliações de mercado dessas empresas,
porque olhando para as maiores montadoras do mundo em valor de mercado, 5 anos atrás, podemos ver que as montadoras alemãs, juntamente com a Toyota, dominavam o mercado. Só que hoje a BYD simplesmente engoliu as empresas alemãs, se tornando a terceira maior montadora de carros, ficando atrás de Toyota e Tesla em valor de mercado. E essas avaliações provavelmente refletem que as montadoras chinesas, como a BYD, devem continuar dominando o mercado chinês. E também pode dominar o segundo maior mercado de carros elétricos do mundo, a Europa, território da Alemanha. Então, sim, talvez não seja tão louco dizer que os chineses venceram as montadoras alemãs em apenas 5 anos. Isso nos traz de volta a questão principal desse vídeo. Como a China venceu a indústria automobilística alemã em apenas 5 anos? Bom, para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa ter ideia do porquê vencer a indústria automobilística alemã era considerado algo quase impossível antigamente. Bom, durante anos, a China começou a investir muito na sua economia para que suas empresas simplesmente dominassem muitas indústrias, e ela queria fazer justamente isso com o mercado de carros. Mas para isso, ela precisava de parceiros econômicos para entrar no mercado, principalmente de carros, já que você precisa de matéria-prima, né? Mas esse mercado tem dois grandes problemas, que basicamente protegem o mercado global de carros de recém-chegados, ou seja, de novas empresas, o que faz as empresas antigas dominarem o mercado, como o mercado de carros alemão. A primeira é aprender a fazer um bom carro. As montadoras alemãs aperfeiçoaram o motor de combustão por meio de anos e anos de tentativas, ações e melhorias, o que levaram anos para qualquer empresa alcançá-los. O segundo problema é conhecido como economia de escala. Isso é uma teoria que diz que quanto maior uma empresa produz, menor tende a ser o custo de produção de cada unidade individual. Ou seja, à medida que você aumenta a escala, você será capaz de vender carros a um preço bem menor. E é isso que importa na indústria automobilística, onde o mercado é extremamente competitivo e tem custos fixos muito altos, como por exemplo, custo de pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, se a Mercedes desenvolvesse alguma nova tecnologia de bilhões de dólares para seus carros e quisesse distribuir esses custos pelos seus 500 mil carros que normalmente eles vendem, então eles pegam esses 1 bilhão e dividem pelos 500 mil, ou seja, eles precisam tornar seus carros 2 mil dólares mais caros. Mas agora, se a gente pega alguma startup chinesa que espera vender 10 mil carros, mas vai fazer a mesma pesquisa da Mercedes, ela precisa cobrar pelo menos 100 mil dólares a mais por esse carro, apenas para recuperar seu custo de pesquisa. Por isso esse mercado é tão difícil. Quem comprova isso é o CEO da Tesla, Elon Musk, que em suas entrevistas falou as duas coisas essenciais para vender carros em massa. And there's really two main dimensions along which cost optimization and making something available to the mass market can be achieved. One is design iteration, going through multiple versions of something, and then the other is economies of scale. You kind of need both of those things in order to make a compelling mass market. Mas enquanto Musk superou esses dois obstáculos por meio de marketing inteligente e atraindo investimentos em grande escala, o governo chinês adotou uma abordagem muito eficiente. Em vez de esperar os empreendedores semelhantes a Elon Musk surgissem na China para criar uma nova Tesla, a China recorreu a uma das ferramentas mais controversas da economia, que os economistas definem como uma ação política destinada a mudar a estrutura industriais de uma economia. Então isso é basicamente não deixar os mercados serem os mercados, intervir ativamente como um governo. Ou seja, agora, de acordo com essa definição, a China começou a usar política industrial, que inicialmente abriu sua indústria automobilística para empresas alemãs, com o objetivo de estimular o aprendizado, porque eles fizeram um acordo que exigia que essas empresas produzissem carros localmente e sempre em colaboração com algum empreendedor chinês. E ainda por cima, o país forçou essas empresas a transferir algumas tecnologias para a China. Mas enquanto o país fez algumas tentativas de financiar grandes produtores de automóveis, na verdade, nunca foi capaz de fazer uma economia em escala suficiente para competir em nível global. Quando se trata do motor a combustão, as empresas chinesas estavam tão atrasadas que o fundador da WM Motor, Freeman Chen, disse a The Economist em 2020 que teria que investir bilhões de dólares por mais de 20 anos e talvez eles poderiam chegar mais perto dos alemães. No entanto, é que entra a iniciativa política Made in China em 2025, que se concentrou em setores nos quais a China poderia ultrapassar a concorrência. A ideia de crescimento era totalmente diferente do mercado. Isso porque nas indústrias, as tecnologias se movem lentamente e melhoram por meio de aprendizado, fazendo com que de vez em quando novas tecnologias surjam. Mas antes disso acontecer,
o governo iria dar um incentivo para poder permitir que empresas no país em desenvolvimento ultrapassassem as estrangeiras e se tornassem líderes de uma nova era tecnológica. Então, em 2015, com o plano Made in China em 2025, o país reconheceu que veículos elétricos movidos a bateria seria o futuro dos veículos comparados a motor a combustão. Por isso que eles viram que era uma oportunidade única para empresas chinesas superarem as concorrências e começarem a colocar em prática a economia em escala. E para facilitar isso, a China começou a encorajar tanto a demanda local quanto a oferta, fornecendo empréstimos, investimentos e subsídios para empresas locais de fabricação de carros elétricos em demanda, ajudando os compradores, encorajando o desenvolvimento de infraestruturas de carregamentos local, ou seja, postos para recarga de carro, e forçando governos locais a comprar veículos elétricos. E tudo isso permitiu que os produtores chineses começassem a crescer, obtendo muita experiência a fabricar carros elétricos e principalmente desenvolvendo escala rapidamente. Com todo esse desenvolvimento da China, a Alemanha não queria perder seu posto, por isso a Alemanha também tentou encorajar a transição para veículos elétricos, porém em uma escala muito menor. Pior ainda, o governo alemão concentrou grande parte da sua política industrial em proteger seus poucos fabricantes de carros. Por exemplo, quando os ajudou a fingir que carros a diesel era eficiente durante o Dieselgate, e para quem não sabe, foi um processo onde diversas montadoras acabaram processadas por fraude em emissão em motores diesel, principalmente a Volkswagen. E assim, embora a China não possa ter superado a indústria automobilística alemã em termos de receita, ainda assim ela derrotou as montadoras alemãs onde realmente dói o segmento de veículos eletrônicos na China. Isso permitiu que as montadoras chinesas ultrapassassem a concorrência alemã, ficando à frente delas quando se trata de fabricar carros e fazer uma economia de escala na nova era de carros elétricos. E essa vantagem agora permite que até as montadoras chinesas representem uma ameaça às montadoras alemãs em sua região natal, a Europa. Não só lá, já que a BYD está dominando completamente o mundo. E não vai demorar muito até ela ultrapassar a receita de montadoras alemãs, já que ela até mesmo ultrapassou a Tesla em número de carros elétricos vendidos. E cada dia que passa, ela cria uma nova tecnologia para esses carros e vendem mais veículos. Mas agora, se você quer saber se compensa comprar um carro elétrico em comparação a um carro a combustão, você vai adorar esse vídeo onde fez uma comparação de financiamento do BYD Dolphin Mini. Então, só clicar nesse vídeo aqui na tela.